Continuando então, pessoal, a nossa revisão de conteúdo, tá? A gente tem também a questão das soluções, que tá lá na página 32, tá? Vão lá na página 32 do polígrafo de vocês. Deixa eu mostrar aqui, tá? Página 32. A gente tem a questão, então, das soluções. Para a prova, então, só para vocês lembrar, a gente tem parte do slide 7, tá? Da aula 7. A gente tem o slide 8, 10 e 11, tá? Que são os conteúdos que vão cair na prova. É bom, assim, vocês lerem o polígrafo, tá? Vou dar um conselho para vocês, tá? Leiam o polígrafo, façam as listas, tá? As listas estão lá no final. A gente tem, olha quantas listas a gente tem, tá? Eu não cobro as listas, não vale nota, essa questão, mas é uma questão bem para fixação de vocês. Tem, ó, um monte, tá? Já tem até gabarito, mas se vocês tiverem dúvida do desenvolvimento de alguma questão, vocês escrevam para mim, tanto no chat quanto no Moodle ou por mensagem privada, que eu respondo para vocês. A gente tem também uma questão que eu tinha colocado, as nomenclaturas, tá? De sal, ácido e base, óxido, enfim. Tem lista de ligações químicas, olha, ligações químicas. Tem lista sobre a tabela periódica, tá? Essa daqui já foi esse conteúdo dessa prova, mas eu acho bem importante vocês fazerem, porque tem algumas coisas que revisa a ligação química, tá? Ela é uma lista de exercícios da tabela periódica, mas é bastante utilizada, mais até que a da ligação química para essa segunda prova. Temos exercícios de nomenclatura, tá? Bem importante, nomenclatura das funções. E temos duas listas menores deste conteúdo de corrosão, tá? E óxido redução. Essas duas listas aqui. Todas estão lá no final. Vocês desçam no Moodle até o final e vocês vão ver que estão separadas as listas até mesmo por assunto. Então é bem importante vocês darem uma olhada. As listas estão lá para nortear vocês, para fixar o conteúdo, tá? Então isso é bem importante. Então vamos então agora começar falando um pouco das soluções, tá? Soluções químicas. Então, o conceito de solução. Solução em química são misturas homogêneas que apresentam uma única fase de duas ou mais substâncias, sendo que a substância que se dissolve é chamada de soluto, sendo que a substância que se dissolve, é chamada de soluto, e a que dissolve a outra é solvente, tá? Então, por exemplo, assim, a gente tem sal e água. Quem é o soluto, quem é o solvente? Solvente é a água, soluto é o sal, tá? Depois, eu tô exemplificando, tá? Lá no... Esse conteúdo de soluções está lá no slide aula 10, tá? Slide denominado aula 10. E tem os vídeos também. Não deixem de olhar vídeo só porque não sou eu que estou falando ali. Aqueles vídeos que eu coloco ali são para vocês também terem como conteúdo. Muitas vezes eu não tenho um quadro aqui, eu não tenho uma câmera boa para filmar para vocês, uma luminosidade às vezes. E esse pessoal que faz vídeo no YouTube, tá, de conteúdo, são professores às vezes que tem uma didática às vezes até melhor que a minha. Quadro, a questão da filmagem é melhor, a edição dos vídeos, é por isso que eu coloco. Vocês têm várias opções para estudar, tá? Só fazendo um parênteses aqui, saindo um pouco do conteúdo. Tem as listas. Eu me dou melhor com teoria. Eu não gosto de olhar vídeo, me atrapalha. Eu gosto de fazer mais a parte da teoria ali,
estudar eu sozinha, os vídeos acabam me desconcentrando, eu vou pra internet com o objetivo de olhar uma coisa e acabo olhando outras coisas que não tem nada a ver com o meu técnico. Então, você tem a possibilidade de estudar pelo polígrafo, pelos slides, pelos vídeos. Por isso que eu boto uma infinidade de conteúdos para vocês, tá? Voltando então, conteúdo de solução aula 10. Lá no slide 3 da aula 10, a gente tem ali também, tá exemplificando a questão do bem claro o que é soluto, o que é solvente, o que é solução, tá? Aí tá dando, por exemplo, outro exemplo do vinagre, o ácido acético, mais a água, formando o vinagre. O que é para formar o vinagre? O que é o soluto? Tá? Soluto nem sempre é algo sólido, que nem sal e açúcar. Pode ser, eu também ter como soluto um líquido, que nada mais é que o ácido acético misturado, tá? Uma pequena quantidade de ácido acético em água, nós temos o vinagre, que o vinagre é a solução, tá? Então tirem essa questão que o soluto é só sólido. Soluções químicas tem as saturadas, insaturadas e supersaturadas. Saturadas, todo soluto é dissolvido pelo solvente. Não conseguimos ver aparentemente que tem algo diferente ali, tá? Que não é só, por exemplo, não é só água. Insaturada contém menos soluto que a capacidade do solvente, tá? Eu não consigo ver nada ali. Supersaturada, eu já tenho mais soluto do que a capacidade de dissolver. Se eu pegar um copo com sal e começar a colocar sal nesse copo, mexer, agitar, até certo ponto ele vai dissolver. Mas se eu não adicionar mais água, tem um copo cheio de 200 ml, mas colocar sal, eu não vou ter mais o que dissolver. Então o sal vai começar a ficar parado lá embaixo. Eu posso agitar, posso aquecer, posso fazer o que for. Se eu começar a colocar, por exemplo, assim, 1 kg de sal, se eu conseguir, tá? Em 200 ml de água, posso fazer o que for. Aquela solução já está super saturada. Ela vai ter um corpo de fundo, que nada mais é do que aquele sólido que fica embaixo, tá? Agora vamos para os conceitos de concentração comum. Também chamada, tá, de concentração em gramas por litro, relaciona a massa do soluto em gramas que o solvente relaciona a massa do soluto em gramas com o volume da solução em litros, tá? Essa é a nossa famosa concentração comum. Aí o slide 5 traz um exemplo, tá? Em cada 200 ml de leite tem-se 9 kg de carboidrato. Transferindo para litros e fazendo os devidos cálculos conforme mostrado, a gente tem a concentração de carboidratos nessa massa de leite. Então, vamos colocar ali a concentração. Qual massa que nós temos? As 9 gramas de carboidrato. 200 ml, a gente sabe que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, convertendo ali os 200, dividindo ele por 1000, eu tenho 0,2 litros, tá? Então, concentração comum, massa, volume da solução. A gente vai ter como resultado 45 gramas por litro de carboidrato. Então, para cada litro de leite, nós temos 45 gramas de carboidrato. Então, para essa questão de solução, tá? É bem importante vocês darem uma olhada lá nessa lista aqui. Essa lista tem até algumas explicações melhores, tá? Que o polígrafo de vocês. E tem exercícios com resolução, não só a resposta, mas tá todo passo a passo ali, vocês vão entender bastante. E também tem vídeo no YouTube, tá? Que eu coloquei no Moodle para vocês. Concentração em quantidade de matéria.
tá? É o C com N minúsculo, a representação. Cientificamente é mais usual essa concentração, que relaciona a quantidade de soluto, mol, com o volume da solução, geralmente em litros. Sua unidade é mol por litro. O mol é representado pela letra minúscula N, tá? Quantidade de matéria do soluto, mol, dividido pelo volume da solução em litros. Aí traz outro exemplo. Uma concentração em mol por litro de uma solução foram dissolvidos 8 mols de NaCl soluto em 4 litros de água, tá? Solvente. Esse exemplo está no slide 6, tá? Da aula 10. Então, a gente tem que a concentração representada por M maiúsculo, a concentração em quantidade de matéria é igual ao número de mols dividido pelo volume da solução. Ora, se eu tenho 8 mols de NaCl para 4 litros de água, eu tenho 8 dividido por 4. Essa minha, então, concentração em quantidade de matéria vão ser 2 mols por litro, tá? 8 mols de NaCl dividido por 4 litros. A gente tem também a questão do título. O que é um título? Pode-se relacionar a massa de soluto com a massa da solução ou volume do soluto com o volume da solução. Então, ela é dada também, ela não tem unidade, tá? Ela é a divisão de dois valores, massa do soluto pela massa da solução. Então, a gente cancela as unidades, por isso que ela não tem unidade, tá? Como a massa e o volume da solução nunca poderão ser maiores que a própria solução, o valor do título nunca será maior que 1. Bem importante essa informação. Então, geralmente se multiplica por 100 para ter a porcentagem, tá? Ou o volume de soluto na solução. O título é bem importante. Também tem bastante cálculos, tá? Nessa lista que eu falei. Depois a gente vai ter a densidade da solução, tá? Que nada mais relaciona a massa e o volume da solução. Geralmente é dado em gramas por ml ou gramas por centímetros cúbicos. Cuidado para não confundir densidade com concentração comum, pois as duas relacionam massa com volume. Lembre-se que a concentração comum se relaciona a massa de soluto com volume de solução, e na densidade a massa da solução com o volume da solução. Então, uma relaciona a massa e outra a volume, tá? Isso tá bem exemplificado no slide 8, tá? Da aula 10. Depois também a gente tem que compreender a curva de solubilidade, tá? A solubilidade, ela varia também de acordo com a temperatura, tá? E o coeficiente de solubilidade, ou seja, a capacidade que certa substância tem de se dissolver a uma dada temperatura, tá? Geralmente a gente vai ter no eixo X a temperatura e no eixo Y a gente vai ter a solubilidade a cada 100 gramas de água, tá? O principal fator, então, que influencia na interpretação desse gráfico é a temperatura, tá? E esse coeficiente, então, varia com a temperatura. A variação do coeficiente de solubilidade em função da temperatura é representada, então, por esse gráfico da curva da solubilidade. A gente tem as mais variadas substâncias ali, o KNO3, entre outros. Para alterar a concentração de uma solução, a gente pode aumentar a quantidade de soluto, aumentar a concentração, ou aumentar a quantidade de solvente, ou diminuindo a concentração, tá? Vamos ver se eu tenho alguma... e a gente também tem que entender um pouco também o que é coloide, tá? A gente tem tipos de dispersões,
se referem a misturas em geral. Por exemplo, quando misturamos sal com água ou sal e areia, obtemos duas dispersões. Substância que se encontra espalhada, sal, por exemplo, quando tem sal e água, de maneira homogênea, como sal na água, e de maneira heterogênea, como areia na água. É denominada dispersão. Já a água faz o papel de dispersante nesses casos. Então vocês entendem, água e sal, a gente tem uma substância que se dissolve na água. Já a areia na água não vai se dissolver, ela vai se espalhar. Então a água, ela não está fazendo o papel dissolvente, ela está fazendo um papel de dispersante. Ou seja, quando tu põe água, por exemplo, na areia, por que a gente põe a água na areia numa obra ali, né? A gente quer umedecer, a gente quer que a argamassa, o cimento fique úmido para poder espalhar ele. Então a água ali, ela faz o papel de dispersante, tá? Eu tô dando um exemplo assim prático para vocês entenderem o que é essa diferença de solução, dispersão e tudo mais. A diferença principal entre essas duas dispersões está no tamanho da partícula do disperso, né? Enquanto os grãos da areia podem ser vistos a olho nu, as partículas de sal ficam invisíveis. Baseado nisso, as dispersões podem ser classificadas em 3 tipos, tá? Solução, dispersão coloidal e suspensão. Aí nós temos um quadro, tá, abaixo, que fala mais ou menos o tamanho da partícula para saber se é solução, dispersão ou suspensão. É questão de nanômetro, tá? É bem... por exemplo, em solução, a visibilidade ali do material a ser dissolvido, por exemplo, sal ou areia, na solução não é visível ao olho nu no microscópio. Na dispersão também não é visível. Já na suspensão, que a água e a areia, é visível ao olho nu, tá? E, por exemplo, coloide. As partículas dispersas dos coloides apresentam em média inferior a 1 nanômetro. Sendo assim, somente através de um ultramicroscópio que podemos ver a sua visualização. Por exemplo, quando temos espuma, formação de bolhas por gás, dispersas num líquido, nuvem e neblina, refere-se a gotículas de água dispersas em um gás, que no nosso caso é o ar atmosférico. Então ali, vocês lendo a página 35, tá? Vocês vão entender bem o que é essa questão de coloide e tudo mais, mas geralmente está relacionado ao tamanho da partícula, tá? Aí, ali na aula 10 ainda, no slide 11, a gente vai ter essa questão dos cálculos, tá? Misturas de soluções de mesmo soluto, falando da relacionando, tá? A gente tem vários cálculos, por exemplo, assim, ó, se eu tenho 90 gramas de NaCl em 250 gramas de água, aí em outro copo eu tenho 50 gramas de NaCl mais 100 ml de água. Se eu juntar tudo isso num copo, outro copo maior, como é que isso vai ficar? Vai se dissolver? Eu vou ter 140 gramas de NaCl em 350 ml de água, tá? Porque eu já somei as duas massas de NaCl e somei os dois volumes de água. Será que vai se dissolver? Então eu tenho que prestar bastante atenção na curva de solubilidade do material e N coisas, né? Aí tá falando outros cálculos ali também, juntando outras soluções, tá? Pra gente saber. Até ali o final, até o slide 13, ele vai trazer bastante exemplo unindo, tá? Essas duas massas de soluções, né? Relacionando o problema ali com mais de uma solução. Mas basicamente é isso, pessoal, no conteúdo de soluções. Não deixem de olhar os vídeos, que eles têm mais um detalhamento, e façam a lista.
tá, pessoal? Foquem nas listas para essa segunda prova.